Boa noite, dona Jandira. Boa noite. Nome completo, por gentileza. Jandira da Silva Porfírio. Data de nascimento. 20/12/37. Nome dos pais. Porfírio Manuel da Silva, Maria José da Silva. Naturais de onde? Tubarão. A localização em Tubarão. Passo do Gado, Morrinhos. Nome do seu esposo. Manuel Saturno de Souza. Quanto tempo que a senhora foi casada com o seu Manuel, dona Jandira? 50 e poucos anos, 50, por aí. Quantos filhos a senhora e o seu Manuel tiveram? Tivemos 10 filhos. Netos 11. e bisnetos. 5. Em que ano a dona Jandira chegou a Siderópolis? Lembra? Eu não me lembro, só que eu cheguei aqui mais ou menos 8 anos de idade. 8 anos de idade. E o que motivo lhe trouxe? Qual o objetivo de chegar até Siderópolis? Por que vieram para cá? Trabalho, né? Qual o tipo de trabalho, dona Jandira? Meu pai trabalhava de tudo, mineiro. E como era a cidade quando a senhora chegou? Era uma cidadezinha, como dizia minha irmã, pacata. Pacata? Morava onde? Moramos aqui em Siderópolis, atrás do antigo SESI. E a senhora sabe dizer que rua era esse antigo SESI? Agora é a Rua do Dorione, agora, né? Rua do Dorione. Você Naquela morava... época não era, agora é. Uhum. Mas na época não tinha, acho nem nome. Tinha um correio, né? Então era próximo ao correio. Nós morava para trás, nos matos para trás que tinha. Isso, tá. E como era o cômodo? Como eram os cômodos dessa casa? Era simples, né? Um banquinho, uma cadeirinha, uma mesinha, um caixotinho na parede para guardar as coisas. Banheiro? Não, patente na rua. Privada, né? Como Privada. dizia. E era água encanada, luz elétrica? Não tinha nada disso, tudo lamparina. E se virava como com a água? Buscava nos poços, né? Onde tinha, a gente ia buscar. Aquelas latas que antigamente era lata de banha, querosena. Meu pai fazia alça e a gente ia lá, enchia e trazia. Mais ou menos lembra, assim, quantas vezes ia esse poço? Ia diversas vezes, né? A gente precisava lavar roupa, né? Dona Jandira, qual é a sua religião? Católica, apostólica. E qual é a sua devoção? Jesus, né? Deus, né? Maria, né? Mãe de Jesus, né? Isso, tá. Dona Jandira, a senhora é católica, apostólica, romana. E a senhora é praticante? A senhora costuma fazer alguma ação dentro da igreja católica? Faço, pago dízimo. Antigamente até trabalhava na igreja, ajudava a matar galinha para as festas. Eu tenho uma leve impressão que na festa de São João Batista a senhora já levou algum título. A senhora lembra? Não, na festa de Nossa Senhora Aparecida. Opa! E o que a senhora levou lá na festa de Nossa Senhora Aparecida? Qual o título? Segunda princesa. A senhora lembra assim, de um padre da igreja católica que marcou? Igual os outros, né? Igual os outros agora, né? Só que eu era muito pequena, eu não... Tá. Sabe por que eu pergunto essa pergunta? Porque a mãe conta que eles rezavam ainda em latim de costas, né? A senhora chegou a pegar nessa fase de Siderópolis? Não. A senhora é inserida em algum grupo social aqui dentro de Siderópolis? Eu sou clube de mãe, clube de idosa. Clube de mãe, eu sou uma das fundadoras. Olha, quantos anos mais ou menos? Deve ser quase 40 ou 40 anos. Jesus. Sem perder um ano. Então, Jandira, a senhora é só do clube de mães, a senhora é só do clube de idosos, a senhora não lembra que faz parte de mais... Faço parte da etnia negra. Sim, aqui de Siderópolis. Então, só buscando um pouco, eu tenho lembrança, assim, eu adolescente, na sua casa, porque a senhora cedia a sua casa, né? Para as reuniões da etnia negra, né? Um porão que eu tinha. Isso. E a senhora sabe o nome do movimento? Lembra ainda do nome do movimento? 5 de junho. Aqui dentro, pode citar aqui dentro primeiro. Se tivesse ainda era Treviso. Joia, gostei. E a nível nacional, qual é o seu time? Vasco. O que eu perguntei? Vascaína, dona Jandira, que joia, dona Jandira é vascaína, tá? Então, Jandira, a senhora costuma assistir os jogos? Costumava? E quais os estádios que tinha aqui na época? Itaúna e o Treviso, né? O Itaúna localizava-se aonde? Fiorita. O Rio Fiorita. E o Treviso aqui no centro, próximo à rodoviária, é isso? Tá. A senhora lembra de algum jogador do seu time Treviso? Tem tantos que eu acho que agora não.
Eu torcia pelo time Treviso, mas eu me lembro mais do povo, do jogador do Itaúna. Era mais bonito. Dona Jandira, o Edivaldo que tem o nome ali Nossa esse não pode, esse não Senhora! podemos esquecer, né? Que o nome do estádio é... Edival Isaú Pereira. Isso aí não tem como esquecer o Edivaldo, nosso querido Edivaldo e outros mais, né? Que por ali passaram. Agora, uma pergunta para a senhora, Dona Jandira. Naquela época a senhora veio para cá, como é que era a escola, assim? A senhora esteve dentro da escola, como é que era? Nós estudava lá na Vila Redencial. Essa vila residencial ficava onde? Ficava lá pro lado do Jordão, para quê? Bem para cá do Jordão. Como é que era, assim, lá na escola? Era uma escolinha, né? Simplesinhas. Estudava com a dona Iracema Piacentino e a dona Maria Barzão, eram as professoras. Dona Dirce Piacentini ou Dona Iracema Zanelato? Não, era Piacentino. Tá, Dona Dirce Piacentini. E como é que era na sala de aula? Como é que era? Muitos alunos, poucos? Tinha poucos. A escola era integral, era só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite? Não, tanto de manhã como à tarde. Ficava o dia inteiro na escola? Não, nós estudava só uma parte, né? Tá. Ou da manhã ou da tarde. E uma outra perguntinha. Nessa época a senhora tinha mais ou menos que idade? Nessa época, eu tinha talvez que 10 anos, 12 anos por aí. Tá. E quais eram as brincadeiras dentro da escola na hora do recreio? Não tinha as brincadeiras. Tá. Não tinha brincadeiras, era só estudar e na hora do recreio. Só estudar, o recreio e vir embora. E a refeição na hora do recreio, tá? E qual é até que idade a senhora estudou? Eu estudei até a terceira, passei para a quarta, mas não fiz a quarta. Ah, estudou até a terceira série, né? Mas aí não lembra da terceira série quem era a professora? Aí era no Fiorita. Aí nessas alturas nós já estudávamos no Fiorita. Joia. A professora se chamava Beatriz. Olha. A dona Jandira, tá? Além da senhora ir para a escola, a senhora fazia algum trabalho? É um período na escola e outro período, na época. Roça, trabalhar na roça. Plantava o quê lá na roça? Tudo. Milho, feijão, arroz. Tá. E essa produção, tá? Era para comércio ou para sustento? Não, nós trabalhava para um dono da terra e trabalhava ou segunda ou terça que repartia, né? As mercadorias, compra, né? As coisas quando a gente colhia, era repartido com o dono da terra. Tá. E essa terra era localizada onde aqui dentro do município? A senhora Era lembra? aqui no Rio Albino. Ah, no Rio Albino, tá. E a senhora lembra do proprietário na época, não? De que família ele era? Patel. E politicamente, como é que a senhora vê Siderópolis politicamente? Eu não tô mais política. Não, eu pergunto, sabe por quê? Porque a senhora já saiu como candidata a vereadora, né? Já duas vezes. Duas vezes. E tem vontade de sair ainda? Nunca mais. Por que, dona Janira, o que assustou a senhora dentro da política? Política não leva nada a ninguém. Fala de Siderópolis de ontem, em relação ao racismo. Existia? Não. Não? Como é que as pessoas se comportavam na época de Siderópolis, naquela época? Era tudo igual. E dançavam tudo no mesmo clube? Antigamente, o recreio não dançava negro, só branco. E os negros dançavam aonde? Na União Mineira. Não, então era separado. Quando a senhora chegou aqui na Coab, porque a senhora é moradora da Coab desde... remanescente da Coab, né? A senhora lembra o ano que a Coab surgiu? Eu lembro que foi na época de seu Zelino Trento. Seu Zelino Trento, né? Que foi o prefeito na época, né? Que fundou a Coab, né? E a senhora lembra como é que era, assim, essas casas da Coab, como é que era aqui? Era uma casa aberta, um salão aberto, né? Não tinha repartimento, não tinha nada, um banheirinho. E a senhora veio para dentro dessa casa? Dessa casa. Com quantos filhos? Com os meus 8 filhos. E como é que se determinavam dentro da casa? Mas tinha um banheirinho, tinha um banheiro, tá? E a casa era aberta. Tocava violão, cavaquinho. O manequim era também compositor, né? Era. Manequim. Fazia música também. Ô, dona Jandira, descreva uma palavra para mim. Fala uma palavra que a senhora gosta muito. Amor. Amor foi o que Deus plantou, né?
Deus plantou o amor. E sem o amor nós não vivemos. A Dona Maria Porfíria é sua mãe? Não, a mamãe se separou do pai há muito tempo antes do pai morrer. Ah, e como é que ela conseguiu, assim, o sustento e manter Trabalhando, esses filhos? né? E Nós tudo trabalhávamos para ajudar a casa. Vocês trabalhavam na roça, não é isso? Mas depois nessas alturas, nós já trabalhava doméstica. Nós comprávamos os móveis para dentro de casa da mãe. A mãe comprava os tecidos, fazia nossas roupas. E moravam ainda ali próximo do Orione? Não. Nessa altura nós já morávamos no cantão. Era arroz, era feijão, era milho, era trigo. Passaram a produzir dentro das terras de Da vocês? terra da CSN. Ah, da CSN. Nessas alturas, o meu pai conversou com alguém da CSN e ele deu para o pai morar lá. Ali era uma vila no cantão, era uma vila grande. E tinha um nome assim, não? E aí vocês recebiam esse dinheiro através do que vocês plantavam e vocês compravam a mobília da casa. Até então? Não, a mobília da casa, nós, filhas, trabalhava empregada e o nosso dinheiro nós colocávamos no que a mãe precisava. Tá. E esses empregos de doméstica eram aonde? Lá na vila, era a Vila Residencial. A senhora lembra de alguma pessoa que a senhora trabalhou? Falecido doutor Rios, Engenheiro? Giron, falei, dona Monteiro lá, o seu Monteiro lá, que tem até um médico em Criciúma, né? Também era engenheiro. Trabalhei da na CSN. dona Zezé, que era a mulher desse Monteiro. E como era o seu tratamento lá, com esses patrões? Era bom, Era bom? era bem bom. Trabalhava o quê? 8 horas por dia? Eu trabalhava das 7 às 5, vinha embora, às vezes dormia no emprego. Trabalhei muito tempo também na casa do seu Artêmio. O seu Artêmio era o pagador que cuidava do dinheiro da CSN. A Dona Maria, ela é conhecida como Dona Maria Docila, sua mãe, né? Sua mãe, da Ivone, da Nazaré, do Roberto, do Maneca, da Tona. Ela é conhecida como doceira. Por que ela é conhecida como doceira? Porque ela fazia comida, fazia bolo de aniversário, bolo de casamento. Dizem que eram os pastéis como ninguém, né? Que a Dona Maria fazia os pastéis como ninguém. Não, aqui tem uma pessoa que faz um pastel igual ao da mãe, o César. O pastel do César não tem pastel aqui dentro, que é o da mãe, Tá, esse César é o César Café? É o César Café. Opa, já ganhei um café lá, dona Jandira. Dona Jandira, então, a sua mãe... E a senhora, teve essa habilidade, assim, de cozinha? Pegou essa habilidade de fazer bolos, pastéis e comidas? Não, Você eu casei, enchi a casa de filho, não tinha tempo para fazer mais nada. Não, mas assim, ó, dentro de casa, assim. Não, dentro de casa, claro. Também é boa na panela. Sou, graças a Deus. Quando eu vim morar aqui em Siderópolis, que eu era ainda pequena, nós frequentava a igreja ali, né? E nós ia pelo cemitério dali, da praça, tinha uma estrada que a gente ia lá para a Vila Residencial. Era onde nós ia para a escola. Aí depois a gente foi para o cantão. Daí do cantão, nós fomos estudar no Rio Fiorita. Tudo cavalado já, será? Não. Era uma casinha, uma escolinha ali perto da ponte ali. Vou deixar uma mensagem de amor, de paz. Nosso mundo está precisando muito de paz. Esses nossos filhos, netos estão nessas drogas. Nós temos que pedir muito a Deus, rezar muito por eles, porque, olha, é uma tristeza. A gente tem que rezar, pedir proteção para Deus e muita paz para o nosso mundo. Nosso mundo está precisando de paz, de amor, amizade, né? Da gente se encontrar. Antigamente a gente se encontrava, a gente ia visitar um, visitar o outro. Agora, o amor, eu digo assim, o amor para vocês dois. Eu leio muito a Bíblia e a palavra que Deus deixou para nós aqui foi o amor. Realmente. É o amor. Tudo vence no amor. O amor é o maior bem que Deus deixou para nós. Para nós se amar, não como marido e mulher, se amar.
Veio para pregar o amor, né? Quando eu tinha mais ou menos 10, 12 anos, eu voltei para Tubarão. Para cuidar da minha avó, que estava acamada. Lá eu estudava no grupo Ercílio Luz. E eu tinha um tio, ele era trovador. Ele tinha uma namorada. Tinha 10, 12 anos, acho que eu fui cuidar dessa minha avó lá, que estava acamada, estava para morrer mesmo, né? A mãe não podia ir, porque a mãe estava cuidando, estava quase ganhando a Nazaré. E eu lá escrevia para meu tio as cartas para a namorada dele. E quando as cartas vinham, eu ia ler, porque ele não sabia ler nem escrever. Analfabeto. Eu ia ler essas cartas para ele, aí depois a resposta era eu mesmo que escrevia para mandar para a namorada do meu tio. Depois fizemos as primeiras amizades, foi no Fiorita que a gente fez. O povo de Fiorita foi que nas nossas primeiras amizades que o pai e a mãe fizeram, foi lá no Fiorita. Para se deslocar, assim. A pé, né? No meio dos montes de carvão, no mato. Passava por dentro lá dos morros e ia para Fiorita, para a escola. E o pai morreu aqui? O pai de vocês morreu aqui? Morreu aqui no Lá no cantão? Não, o pai morreu no cantão, na enchente de 74. Foi tirado, amarrado, botado ele em cima de um lençol, amarrado, e 2 carregava, passaram a nado para trazer ele para cá, porque lá não dava de ir fazer o velório. Ele foi velado na casa da mãe ainda. Dona Jandira, a senhora foi costureira, a senhora é costureira? Tem uma história aí que a senhora fez umas camisas de um time, tá? Esse time representava, né, a Vila Esperança. Era isso? Daí eles queriam camisa e não tinha. Conta essa história para nós. Queria fazer jogar, né? Aí não tinha camisa, queria essas camisas que queria. Aí, não sei se foi meus filhos lá que disseram que eu ia fazer, mas eu costurava para fora. Eu costurava. Costureira. Lembra do Bento Cego? A roupa do Bento Cego, da Isabel, mulher dele, eu é que fazia. Eu fazia para meus filhos tudo, não pagava, não comprava nada pronto. Naquela época não se comprava pronto mesmo. Era tudo feito em casa, né? E a senhora fez corte de costura, por acaso, assim? Porque naquela época as mulheres, né, as donas de casa frequentavam o corte de costura. Não. Aprendi com a mãe, porque a mãe fazia, né? Que beleza. Naquela época não tinha corte e costura. Eu aprendi com a mãe. Aí surgiu esse jogo de futebol aí, e vamos fazer essas camisas. Sei que trouxeram essas sacas, eu lavei e recortei. Eu sei que eu fiz essas camisas, botei número da padaria lá do seu Herculano. O Roberto trabalhava lá. E o Roberto é seu irmão? O Roberto, meu irmão. E qual era a função dele lá? Ele fazia pão, fazia bolo. Padeiro e tal. Era padeiro. E tá aí o Roberto cedeu, arrumou com o seu Herculano essas sacas, e a senhora transformou essas sacas em um jogo de camisa. Nossa, que maravilha! A Tona, sua irmã, ela também auxiliava nesse time de futebol, né? Aonde o seu Arthur Sandrini era o presidente, era isso? Tá. Me conta, como é que a Tona, uma mulher na época, né? Uma mulher à frente, né? Já era inserida no esporte, já administrava time, né? Me conta da Tona. Como é que procedeu isso? A Tona era batalhadora, corria atrás das coisas. Ela queria fazer, ela fazia mesmo. E a respeito do time, esse time da pesca, tá? Vocês tinham filhos nesse time? Tinha. Sobrinhos, vizinhos? Porque daí era ali do pau-pega antigo, como dizia, né? Era tudo dali, a vizinhança, tudo ali. Aí tem bom, o senhor agora me chamou a atenção. Por que pau-pega? Por que pau-pega? Dava muita briga. Aí ali ficou pau-pega, porque quando a gente veio morar ali, não era pau-pega. Depois que pega essas brigaçadas. Eu também, quando falo, eu já digo, é Vila Esperança. Esperança, né? Pau-pega já foi.